temos o dom da consciência e não só isso, nós temos liberdade, livre-arbítrio. Arbitrar é decidir, julgar, escolher. Nós temos um imenso poder de decisão. O reino de Deus está aqui nesse lugar. E onde o reino de Deus está, meu irmão, sinais, milagres, maravilhas, transformações acontecem em nome de Jesus. Nós honramos o teu nome, ó Pai. Sinta-se à vontade em nosso meio. Nós te adoramos, Senhor. Estamos aqui, Senhor, porque tu és digno de toda honra, de toda glória. E o teu povo reunido, Senhor, te celebra. É hora de atravessar o Jordão. É hora de resplandecermos a luz de Cristo. É hora do sol da justiça. 2026 não é apenas um novo ano no calendário. 2026 é um novo tempo. Para que esse sol da justiça ele possa nascer sobre a sua vida, sobre o seu negócio, sobre a sua família, sobre os seus relacionamentos. Nós temos o dom da consciência e não só isso, nós temos liberdade, livre-arbítrio. Arbitrar é decidir, julgar, escolher. Nós temos um imenso poder de decisão. O reino de Deus está aqui nesse lugar. E onde o reino de Deus está, meu irmão, sinais, milagres, maravilhas, transformações acontecem em nome de Jesus.
noite, comunidade das nações. Queria convidar você que está aqui a se colocar de pé. Você que está nos assistindo agora pelas nossas plataformas digitais, obrigado por abrir a porta da sua casa. Eu já queria convidar você que está aqui nessa noite a olhar para a pessoa que está do seu lado, dar um bem-vindo, seja bem-vinda. Você acertou estar no lugar certo. Fala, você acertou nessa noite, você está no lugar certo. Fala, libera uma palavra profética aí sobre essa pessoa. Fala que essa noite será uma noite extraordinária. Uma noite onde nós seremos envolvidos pela glória do Senhor. Quantos recebem essa palavra? Quantos querem ser cheios da presença do Senhor? Então vamos orar nessa noite, vamos render graça ao Senhor. Vamos chamar a existência, a presença do Senhor nessa noite. Pai, hoje nós queremos nos encontrar em Ti. Hoje queremos ver a manifestação da Tua presença no nosso meio. Assim como Salomão, após construir o templo, a Tua casa, aquele lugar foi cheio da Tua presença e cheio da Sua glória. E aqueles que ali estavam não puderam consistir e te caíram todos prostrados diante da Tua presença. Hoje queremos, Senhor, nos render a Ti. E tudo aquilo que é contrário, Senhor, às nossas vidas, hoje venha se prostrar diante do Senhor. E que o Senhor venha nos colocar de pé. E que hoje, Senhor, a cura, o milagre, a restauração, meu Deus, venha sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, nessa noite, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe, Senhor, nessa noite, a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus, nessa noite, você pode erguer as suas mãos o mais alto que você puder e doar um cântico de alegria, exaltar o Senhor. Celebre o Senhor nessa noite e adore o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Toma o teu lugar de honra, Jesus. Nós te convidamos. Toma o teu lugar de honra, Jesus. Nós te convidamos. Toma o teu lugar de honra, Jesus. Nós te convidamos. Nós te convidamos, meu amado. Você pode aplaudir a Jesus o mais forte que você puder. Com o fruto dos seus lábios, dá um sorriso. Dá uma boa noite para quem está do seu lado nessa noite aí. Vamos celebrar juntos, vamos convidar Jesus para esse lugar juntos. Eu sou aquele que te amou primeiro. Eu sou aquele que te viu em terra muito seca. Eu sou aquele que desceu do céu e se entregou. Foi por amor. As palmas.
Sim, Jesus, como nós te desejamos. Amado, amado Jesus. Me ajuda com suas palmas essa noite. Eu cantarei com os anjos uma nova canção e seguirei o caminho do teu coração. Saciarei minha sede nos teus rios de amor e seguirei o teu rosto onde quer que for. Diga isso a ele. Eu te amo mais que tudo para ti, pois não há outro, não há outro que me enche de alegria e paz. Eu quero te amar como nunca amei alguém. O meu coração é teu, o meu coração é teu. Eu quero me perder nos teus olhos de amor. O meu coração é teu, o meu coração é teu, Jesus, meu amado Jesus, meu amado Jesus. Eu cantarei com os anjos uma nova canção e seguirei o caminho do teu coração. Saciarei minha sede nos teus rios de amor e seguirei o teu rosto onde quer que for. Eu te amo mais que tudo, corro para ti, pois não há outro, não há outro que me enche de alegria e paz. Eu quero te amar
nos seus braços e pra Ele: eu te amo. Eu te amo mais que tudo. Corro para ti, pois não há outro, não há outro que me enche de alegria e paz. Eu quero te amar como nunca amei alguém. Meu coração é teu, o meu coração é teu. Eu quero me perder nos teus olhos de amor. O meu coração é teu, o meu coração é teu. Todo seu. Nós somos teus, Jesus. Não sei o que vi em mim para amar-me tanto assim. Tanta paciência, tanta misericórdia, me fizeste desejável para ti. Me escolhesses antes que eu disseste sim. Você pode dizer isso a Ele? Tanta graça que eu não pude resistir. Me chamaste pelo nome, me compraste por teu sangue e me fizeste desejável para ti. Erga suas mãos, vamos declarar isso. Leva-me, Senhor, às tuas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais por ti. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração, eu encontro meu lugar em ti. Leva-me, Senhor, às tuas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais por ti.
apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Livra-nos de nos acostumar, Jesus. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir. Vamos, vamos, povo santo de Deus. Ah, Jesus, de amor. Vamos pedir mais uma vez. Abre, abre os meus olhos, eu quero ver. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre meu coração, abre meu coração, quero sentir seu grande amor. Não há nada que eu queira mais que o seu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor. Me deixa queimar de amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Me deixa perder o foco de tanto olhar para os teus olhos. Me deixa lavar os teus pés com as minhas lágrimas. Eu quero me desesperar. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Vamos ver isso mais uma vez, mais uma vez. Eu quero me apaixonar. Que isso incendeie o nosso espírito nessa noite. Vamos lá. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Não é um culto, é o viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso
prazer é te louvar. O meu prazer é estar nos atos. Vamos, diga isso pra sua alma. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Rei dos reis, vamos lá. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Eu te entrego, Rei dos reis. Vamos, e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar. Eu nasci pra isso, foi que eu nasci, oh, Jesus. Meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Jesus, nós te adoramos. Levante as suas mãos e adore aquele que é digno de toda honra e toda glória. Daquele que é digno de reinar nos nossos corações. Daquele que se entregou na cruz por nós. Aquele que é as primícias da ressurreição. Nesses últimos dias, nós ficamos imersos em águas profundas. E nós recebemos muitas palavras. E uma palavra falou fortemente no meu coração. Que nós precisamos viver a partir da vitória de Cristo. Hoje nós estamos aqui em um culto mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores porque Cristo venceu a morte. Nós somos mais que vencedores porque a sua obra foi uma obra completa e acabada. Isso significa que você já venceu em tudo. Isso significa que Ele já venceu por você. E nós já sabemos o final. E o final é que o Cordeiro, Ele tem um cetro de justiça nas suas mãos. E o final é que o Cordeiro, Ele tem o governo sobre os seus ombros. Isso significa que Ele tem a autoridade e a responsabilidade. Então você não precisa temer o 2026. Você não precisa ficar com medo deste ano, porque nós já sabemos. Nós sabemos que a vitória de Cristo é a nossa vitória. Então nessa noite levante as suas mãos e profetize que a vitória de Cristo é a sua vitória. Ele é as primícias da ressurreição. Ele veio para estabelecer o padrão, porque as primícias estabelecem o padrão. Ele veio para consagrar o todo. Então você não precisa ficar ansioso, porque você já sabe como será todos os dias desse ano. Você está aqui, então levante as suas mãos e profetize sobre a sua vida. Profetize sobre a sua família. Profetize sobre a sua empresa, sobre o seu casamento. Profetize a vida de Cristo sobre a sua vida. Em nome de Jesus, levante as suas mãos e adore aquele que tem o governo. Adore aquele que é o Rei dos Reis. Adore aquele que reina sobre toda a terra. Adore aquele que venceu a morte. Adore aquele que venceu a doença. Adore o Rei dos Reis. Adore o pastor da igreja. Adore aquele que é a cabeça da igreja. Adore aquele que é o pastor dos nossos corações.
Você pode aplaudir o nome dele nessa noite, amém? A Jesus seja a honra, seja a glória, seja o louvor para todo sempre. Aleluia. Você pode ficar à vontade, tomar o seu assento. Me perguntaram se eu tinha um testemunho para contar hoje para a igreja. E de fato Deus ministrou algo no meu coração hoje à tarde. Eu queria compartilhar com vocês uma provisão que Ele trouxe para minha casa. E eu queria compartilhar um texto que está lá em Lucas 5, do 1 ao 7. Você conhece esse texto provavelmente. Lucas 5, de 1 ao 7. A Bíblia diz o seguinte: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Aleluia. Jesus estava ali na praia para pregar e a multidão estava apertando Jesus, e o que o texto fala é que ele simplesmente subiu no barco, que era de Simão, e falou: afaste para que eu possa pregar melhor para as pessoas. E ali a gente não vê no primeiro momento Jesus prometendo: ó, Simão, afasta esse barco, me entrega o barco que você tem, que eu vou te dar uma pesca, que eu vou te dar peixe. Eu sei que você não pescou à noite, deixa eu usar o seu barco que eu vou multiplicar o seu recurso, deixa eu usar o seu barco que eu vou te prosperar. Ele simplesmente fala: afaste o seu barco que eu preciso usá-lo. E aqui eu já entendo uma coisa, que antes do milagre nas nossas vidas vem a nossa entrega. Simão naquele momento não estava esperando o milagre, ele simplesmente entregou aquilo que ele tinha. Eu imagino Simão naquele momento frustrado, depois de uma pesca mal sucedida. A gente lê assim e não para pensar às vezes, mas Simão, ele era pescador profissional. Simão dependia daquilo ali para pagar as contas dele, para pagar os boletos, para pôr comida dentro de casa, para pagar imposto e não ser preso. E eu imagino ele ali naquele momento lavando as redes, indignado, decepcionado, frustrado por uma noite, sem conseguir explicar o que tinha acontecido. E diante dessa frustração chega alguém, Jesus, e pede: me empresta o seu barco. E ele simplesmente empresta o barco para Jesus. Sabe, antes do milagre, houve a entrega de Simão. Quando Simão traz Jesus para dentro do barco, eu estava refletindo sobre isso hoje. Simão está trazendo Jesus para dentro do negócio dele. O barco era um negócio, era a empresa de Simão. E ele traz Jesus para dentro do barco. E algo que eu estava refletindo hoje é que Jesus, ele quer entrar nos nossos negócios. Jesus quer ser o seu sócio, amém? Quantos estão querendo ter Jesus como sócio? Às vezes a gente faz um negócio e só pede: Senhor, abençoa esse negócio, sendo que Jesus está falando: não, eu tenho outros negócios maiores para você, eu tenho negócios que eu já desenhei para você, escuta o que eu estou te falando, olha para onde eu estou apontando e viva aquilo que eu tenho para você. Eu quero ser o seu sócio no seu projeto. A verdade é que Deus, ele é o maior interessado que os nossos negócios prosperem. Ele é o maior interessado que você dê certo. Ele é o maior interessado que você tenha finanças bem-sucedidas. Porque você, como a gente ouve aqui, você é o outdoor de Deus aqui na terra. Quando você prospera, quando você é feliz, quando os seus negócios dão certo, pessoas são abençoadas, elas olham para você e falam: o que acontece com ele? O que acontece? Que ele é diferente. E aí você vai poder testemunhar: a mão do Senhor está comigo. Ei, meu negócio dá certo, mesmo quando tudo está em crise. Minha empresa está prosperando, mesmo quando toda a economia está apontando para um desastre. Porque eu tenho um sócio que é Jesus. Porque Jesus está no meu barco. E porque Jesus está no meu barco, não existe pesca frustrada.
Deus é o maior interessado em te ver dar certo. Já pensou se hoje você de fato fizesse essa oração? Senhor, Jesus, seja o sócio do meu negócio. Talvez você está aqui frustrado hoje com os seus resultados até hoje, resultado financeiro, resultado dos seus negócios. Eu confesso que hoje à tarde eu fiquei bastante frustrado. Eu já estou há 2 semanas numa negociação que, assim como o Pedro, que tinha usado toda a sua habilidade para pescar, eu tinha usado o network, a habilidade, tudo para fazer acontecer. E hoje, acreditando que daria certo, porque desse negócio eu resolveria um problema que está atrapalhando outras áreas, outros negócios para andarem. E eu liguei para a pessoa, ele falou: amigo, eu queria muito fechar esse negócio, mas eu não posso agora, eu vou ter que esperar alguns meses. E na hora eu acho que eu me senti como Pedro aqui, frustrado, porque eu pensei: Senhor, eu estava contando com isso, eu tenho dizimado, eu tenho orado, eu tenho ofertado, por que as coisas não estão dando certo? Por que esse negócio que já era certo para mim não deu certo? Por que essa porta se fechou? E eu fui refletir sobre esse texto. Logo depois disso, eu estava lendo esse texto. E eu virei para Jesus e falei: Jesus, por mais que esse negócio não tenha dado certo, eu quero que o Senhor seja o meu sócio nesse negócio. E eu sei que assim como o Senhor prosperou a pescaria de Pedro, o Senhor vai prosperar esse negócio, por mais que essa porta tenha se fechado. Eu sei que o Senhor tem mais para fazer na minha vida e através da minha vida. E quando eu estava voltando para casa, orando e meditando sobre isso, Deus me lembrou de um outro negócio que eu estou praticamente fechando. E Ele falou: Ruiter, o negócio que você perdeu hoje, você resolver uma parte muito pequena do seu problema, daquilo que você precisa resolver. Com aquele outro negócio que eu te entreguei, que é um presente, que eu tenho claro que foi Deus que me deu. Ele me falou: com aquele outro negócio, você não vai só resolver uma parte do problema, mas você vai ter recursos para resolver todo o problema. Tudo aquilo que tem tirado o seu sono, que tem te impedido de avançar. Ei, abre os seus olhos, Ruiter, já está nas suas mãos a provisão de algo que eu já te entreguei para resolver todo o seu problema. Não sei se você pode aplaudir o Senhor. Minutos após eu fazer oração, chamando Jesus para dentro do meu negócio, chamando Jesus para andar no meu barco, mesmo diante do cenário negativo, Ele já me mostrou e falou: eu já te entreguei a multiplicação dos seus peixes, eu já te entreguei aquilo que você precisava. E o resto da história você conhece. Simão vai e fala: Jesus, eu já pesquei a noite inteira, eu sei de pescaria, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. E ali ele tem a maior pesca da história dele, uma pesca histórica, que é tão grande que o barco dele afundaria, e ele teve que ajudar as pessoas, chamar o outro barco para ajudar a pescar. Eu quero te dizer que quando você chamar Jesus para dentro do seu negócio, do seu barco, da sua vida, da sua casa, você vai prosperar tanto que não vai ser só para você, mas você vai precisar compartilhar com as pessoas ao seu redor, porque senão o seu barco vai afundar. Vai ser tanta bênção, tanto testemunho para contar, você vai ter tanto testemunho para contar aqui, que você vai precisar compartilhar com as pessoas em nome de Jesus. Sabe, nessa noite eu quero te convidar a entregar o seu barco para Jesus. Enquanto os nossos obreiros passam com um envelope para você entregar seu dízimo ou sua oferta, eu quero te convidar a fazer a mesma oração que eu fiz hoje, da qual eu fui respondido poucos minutos depois. Talvez você esteja aqui frustrado com os resultados do seu negócio nesse ano ou no último ano. Talvez você esteja sem perspectiva por conta do cenário econômico, financeiro, político, enfim, das incertezas que o nosso país está vivendo. Mas eu quero hoje te dar essa oportunidade de falar: Jesus, entra no meu barco. Jesus, assume o controle dos meus negócios. Jesus, tudo que eu tenho pertence a Ti. Tudo que eu sou, minha família, os meus negócios, a minha casa, pertencem a Ti, Jesus. A Bíblia fala para nós consagrarmos os nossos caminhos, e Ele endireitará, Ele prosperará os nossos planos. Isso me mostra que a gente precisa consagrar o nosso presente, para que o nosso futuro seja próspero nas mãos do Senhor. Por isso, nessa noite eu quero te convidar a ficar de pé. Toda a igreja, eu quero orar por você, orar pelos seus negócios, orar pela sua casa, orar pelas suas finanças. Esse é o ano onde Jesus vai entrar no seu barco, e a despeito de toda a crise, você vai ter as melhores pescas da sua vida.
Pedro tinha tentado pescar a noite inteira e não tinha conseguido pegar nada. Ei, eu quero te dizer que neste ano você vai se esforçar menos e vai ter maiores resultados. Pedro, depois de uma noite sem pescar, apenas jogando a rede uma vez, ele teve a maior pescaria da vida dele. Esse é um tempo, esse é um ano onde Deus vai te dar as maiores pescarias da sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Menos esforço para mais resultado quando nós trazemos Jesus para o nosso barco. Jesus, nessa noite nós te entregamos tudo que nós temos, tudo que nós somos, Senhor. Nós te convidamos, Senhor, entra nos nossos negócios, entra nos nossos projetos. Nós te consagramos por meio das nossas ofertas, dos nossos dízimos, e sabemos que o Senhor vai fazer a diferença nas nossas vidas. Nós não seremos envergonhados, Jesus. Nós não seremos envergonhados diante das circunstâncias. Ainda que o mar não esteja para peixe, Jesus, nós sabemos que o Senhor tem uma pesca muito grande na vida de cada um que traz o Senhor para dentro do barco. Por isso, em nome de Jesus, prospera a tua casa, prospera os teus filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. Agora a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence, Deus. Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar, que como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você existe. Você mudou a minha história e fez o que ninguém pôde imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. Agora a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence, Deus. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, dá uma linda salva de palmas para Ele. Essa é para mim, você pode fazer melhor. Nosso Deus Todo-Poderoso está aqui, o Rei da Glória. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 33. Êxodo capítulo 33, no versículo 12. Êxodo 33, no versículo 12. Nós estamos vindo de 120 horas
de adoração, onde a presença do Deus poderoso foi palpável em nosso meio, amém? Está sendo palpável em nosso meio. Esse é o ano da sua vitória. Esse é o ano onde Deus vai fazer com você e através de você, amém? Versículo 12. Moisés disse a Deus, o Senhor: é verdade que me mandaste guiar este povo para aquela terra, porém não me disseste quem é que irá comigo. Disseste que me conheces bem e que estás contente comigo. Agora, se isso é assim mesmo, fala-me dos teus planos para que eu possa te servir e continuar a te agradar. Lembra que escolheste essa nação para ser tua. Disse Deus: eu irei com você e lhe darei a vitória. Então Moisés respondeu: se não fores com o teu povo, não nos faças sair deste lugar. Como é que outros povos poderão saber que estás contente com teu povo e comigo, se não fores conosco? A tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. O Senhor disse a Moisés: vou atender o seu pedido, porque conheço você bem, e você conseguiu a minha aprovação. Aí Moisés suplicou: por favor, deixe que eu veja a tua glória. Deus respondeu: eu farei com que todo o meu brilho passe diante de você e direi qual é o meu nome sagrado. Eu sou o Senhor. E terei compaixão de quem eu quiser, e terei misericórdia de quem eu desejar. E disse ainda: não vou deixar que você veja o meu rosto, pois ninguém pode ver o meu rosto e continuar vivo. Pai, obrigado por essa palavra, Senhor. Nós cremos que a sua graça está aqui, a tua glória está aqui. E isso é que nos diferencia, que nos faz, Senhor, ter esperança, expectativa de dias melhores, da vitória que o Senhor já conquistou por nós. Que hoje nós possamos, Senhor, limpar o nosso coração e a nossa mente daquilo que nos limitou até aqui, e que nós possamos acessar, Senhor, a sua presença e andar esse ano de 2026 e por toda a nossa vida na tua presença, olhando para o Senhor, gerando expectativa no Senhor, em nome de Jesus, amém? Queridos, o capítulo 33 do livro de Êxodo, ele acontece após um dos momentos mais marcantes da história de Israel na travessia do deserto. O capítulo 32 fala sobre a adoração ao bezerro de ouro. Enquanto Moisés estava no Monte Sinai recebendo as tábuas da lei, o povo impaciente construiu um ídolo para adorar. O pecado trouxe uma ruptura na relação do povo com Deus. O povo de Israel, ele era recém-liberto do Egito, mas ele ainda estava escravizado na sua mentalidade. Eles haviam saído do cativeiro geográfico, mas não haviam saído do cativeiro espiritual. E nesse ambiente de crise espiritual, que Moisés ele declara no versículo 18: rogo-te, Senhor, que mostre-nos a tua glória. Moisés ele não pediu prosperidade, ele não pediu uma vitória militar, ele não pediu uma expansão territorial. Ele pediu para experimentar da presença do Deus Todo-Poderoso. Hoje existem muitas pessoas que foram libertas por Cristo Jesus, mas ainda estão aprisionadas, presas na cultura do imediatismo, na idolatria, na autossuficiência, em verdadeiras prisões espirituais. Mas nesse mês de fevereiro nós estamos declarando: Senhor, mostre-nos a sua glória. E aqui está o povo de Deus, que não está olhando apenas para o Deus da promessa, mas quer viver com esse Deus durante a sua promessa, o cumprimento da sua promessa. Aqui estão aqueles que preferem andar com o Senhor do que apenas receber benefícios do Deus Todo-Poderoso. E eu quero compartilhar alguns chaves que o Espírito Santo trouxe ao meu coração sobre esse texto, sobre esse momento especial de Moisés com Deus. E a primeira chave é na presença que viveremos o cumprimento da promessa. Diz comigo: é na presença que viveremos o cumprimento da promessa. Se você ainda está com a sua Bíblia aberta, no versículo 13, o versículo 14 diz: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Queridos, Deus ele oferece a Moisés a terra prometida. E inicialmente ele enviaria um anjo para estar com o seu povo até chegar à terra prometida.
A promessa havia sido mantida para Moisés e para o seu povo. A terra que mana leite e mel estava esperando. O destino estava disponível para eles. Mas Moisés, ele percebe algo poderoso: a ausência da presença de Deus com o seu povo. Moisés, ele compreende o que muitos ainda não entenderam: que não adianta você chegar naquilo que você estava almejando ou ao conquistar a promessa que Deus te deu, se ao longo do caminho você perder a presença. Nós precisamos diariamente, ao longo da nossa vida, e esse ano de 2026, nós precisamos o tempo todo buscar no Senhor se aquilo que Ele colocou em nosso coração, se Ele ainda permanece conosco ao longo da trajetória. Porque por vezes nós nos empolgamos tanto com a promessa, com os sonhos, com os projetos, e nós abandonamos a presença de Deus, ou deixamos Deus de lado e começamos a andar com a nossa força. Nós começamos a batalhar ou querer conquistar, agora não mais com a presença de Deus conosco, mas andando pela força do nosso braço. Ao perceber o que foi proposto por Deus, Moisés imediatamente ele responde: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Ele está dizendo que ele prefere o deserto com Deus do que a terra prometida sem a sua presença. O descanso prometido por Deus, em Êxodo 33, versículo 14, não era apenas um descanso físico, era o descanso espiritual, o descanso da paz que excede a todo entendimento. Quando eu e você estamos andando com Deus, nós podemos fazer como o Ruiter falou aqui: crer e ter paz em nosso coração, de que Deus está cuidando de todas as áreas da nossa vida. Não é porque uma porta se fechou que Deus não tem outras portas para você. Não é porque uma porta se fechou que Deus não já entregou algo especial que vai te abençoar, muito mais do que aquilo que os seus olhos estão vendo. Aleluia, aleluia. Salmo 16, versículo 11, Davi ele declara: na tua presença há plenitude de alegria. Queridos, não é a conquista, não era o palácio, não era a vitória. Era na presença de Deus que nós alcançamos a plenitude em nossa vida. Quando Jesus declara em Mateus 28, 20, eis que eu estou convosco todos os dias, ele reafirma o mesmo princípio de Êxodo 33. A grande promessa no Novo Testamento não é apenas a missão, é a companhia divina. Queridos, o Cristo ressurreto, Ele não entregou apenas um propósito, uma missão para mim e para você. Ele nos entregou a presença do Espírito Santo de Deus. Eu e você temos 24 horas do dia a presença do Espírito Santo de Deus. Não é apenas um momento, não é apenas um suspiro. No Antigo Testamento Deus se manifestava através dos profetas, mas através de Jesus, do sacrifício de Jesus, eu e você podemos ter acesso ao Espírito Santo 24 horas do nosso dia. Então nós podemos dizer para Ele como está o nosso coração, como o Ruiter falou aqui. Nós podemos apresentar os nossos sonhos, os nossos projetos, e precisamos ter essa convicção em nosso coração: Ele está com você em todos os lugares que você estiver. João capítulo 15, versículo 5 diz: eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Queridos, resultado sem a presença produz por vezes desgaste, mas com a presença ele gera fruto permanente. O ramo pode até parecer produtivo por um tempo, mas se não tiver vinculado, ligado à videira, certamente ele secará. Aqui está uma revelação importante. Deus ele não removeu a promessa, mas ele ameaçou remover a presença. Isso revela que a presença é o verdadeiro diferencial do povo de Deus. Eu e você carregamos a marca do Cristo. A presença de Deus é que nos faz olhar para um diagnóstico e crer que Deus tem uma resposta diferente daquilo que foi apresentado sobre a sua saúde. Olhar para uma situação na sua família, na sua casa, e crer que a promessa que Deus fez a Josué, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É olhar para a circunstância e crer que Deus tem algo diferente para mim e para você. É isso que nos faz olhar para o ano de 2026 e parar de olhar para as notícias ruins e crer que Deus tem o melhor dessa terra para que você possa viver. Aleluia, aleluia. E o versículo 16, Moisés ele afirma que é justamente a presença que distingue Israel das demais nações. Queridos, a terra prometida sem a presença
não seria uma promessa cumprida, mas seria apenas um território conquistado. Estamos vivendo dias onde muitos querem prosperidade, crescimento, mas Deus está perguntando: você quer o que eu posso te dar? Ou você continua olhando para mim e continua buscando a minha presença? Muitas vezes nós vemos pessoas entrarem destruídas e Deus ele começa a mudar a história, Deus começa a alinhar aquilo que estava desalinhado, mas de repente ele começa a prosperar, e nos fins de semana que ele amava estar na igreja, na presença, agora ele ama estar no clube e outros lugares, porque a prosperidade chegou e ele não precisa mais de Deus. Mas então aqui estão aqueles que olham para o Senhor e que têm desejo pela sua presença. Você que está aqui essa noite, é porque você sente a necessidade da presença de Deus. Você sente que o Senhor precisa estar com você diariamente, porque é a presença que vale mais do que qualquer outra opção que você tinha nessa noite. A segunda chave que o Espírito Santo trouxe ao meu coração: a intimidade gera a manifestação da presença. Se você está com a sua Bíblia aberta, no versículo 11, fala o Senhor a Moisés face a face, como fala com o seu amigo. Queridos, esse texto ele revela algo extraordinário. Deus falava com Moisés face a face. O texto não indica que Moisés literalmente via o rosto de Deus, mas expressa um nível de proximidade, de intimidade, de relacionamento em comum. Enquanto o povo permanecia à distância, Moisés ele entrava na tenda da congregação. Êxodo 33:7 diz: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Queridos, a tenda era armada fora da congregação. Isso simboliza uma separação, pois a intimidade por vezes exige de nós deslocamento. Quem deseja a glória, a manifestação da presença de Deus, precisa sair do ambiente da distração, precisa calar as vozes que estão dizendo não é possível, precisa calar as vozes que estão falando esse é o diagnóstico de morte que você recebeu, seu casamento não tem mais jeito. Nós precisamos calar essas vozes e buscar a presença, a intimidade, buscar o que Deus pensa a respeito dessa situação da sua vida. Eu não sei se já aconteceu com você, mas quantas vezes no meu trabalho, situações estão acontecendo e eu peço por vezes licença daquele ambiente e saio um pouquinho, vou no banheiro, eu tomo uma água e peço ao Senhor: Senhor, me mostra o que eu não estou vendo naquele ambiente. É no momento onde nós nos conectamos em intimidade com o Senhor que Ele permite nós termos a visão que Ele quer nos mostrar sobre aquela situação. Deus Ele quer mostrar para você nesse ano de 2026 aquilo que Ele tem como porta, como diferente para você, aquilo que Ele tem como bênção para a sua vida, aquilo que você deve se conectar, as conexões que você precisa andar esse ano de 2026 que vão te levar para aquilo que Ele preparou ao seu respeito. Quando a nuvem descia, permanecia à porta da tenda. O povo observava de longe e adorava das portas das suas tendas. Moisés, porém, ele entrava. Aqui está uma diferença espiritual profunda. Uns observam a glória, outros entram na glória. Hoje o Senhor está chamando eu e você, que carregamos a presença do Espírito Santo, para em ambientes como esse, nós não estamos aqui como espectadores, mas aqueles que estão cultuando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aqueles que carregam a presença do Espírito Santo. Quantas vezes nós estamos em cultos como esse, que nós vemos pessoas totalmente distraídas, estão aqui fisicamente, mas a mente está em outro lugar. Deus está dizendo para mim e para você hoje, que é na presença dEle, na glória, que a glória vai se manifestar, que a intimidade vai fazer você receber estratégias, receber novas palavras, direção para aquilo que você tem como desafio na sua vida. Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Esse ano de 2026, Deus está chamando eu e você para um relacionamento profundo, para a intimidade com Ele. É como o Ruiter falou aqui, eu acho que ele leu meu esboço. É na oração que nós vamos buscar ao Senhor e Ele vai nos dar uma resposta.
A continuação desse texto diz: buscar-me-eis e me achareis quando buscares todo o vosso coração. E Deus responde: eu me deixarei ser encontrado por vós. Ei, nessa última semana do mês de fevereiro, Deus está dizendo para você: busque a presença, que a glória vai se manifestar. Busque a presença de Deus, que Ele vai se revelar a você. Porque o Senhor, Ele quer se deixar encontrado por você. Ele quer ter relação contigo, intimidade contigo, e te dar a perspectiva do céu acerca do que você está vivendo. Aleluia, aleluia. Queridos, Deus, Ele não revela na superficialidade. A glória não é para os curiosos, é para os famintos. Tiago 4, versículo 8 diz: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Pecadores, limpem as mãos de vocês que têm a mente dividida, purifiquem o vosso coração. Queridos, existe uma resposta divina para todo movimento humano. Todas as vezes que nós permitimos que o Senhor nos traga a resposta, todas as vezes que nós permitimos, como está no Salmo 121, olhar para os céus e permitir que Deus nos dê a direção, Ele vai começar a mostrar para você aquilo que os seus olhos físicos ainda não viram. Quando Moisés, ele entra na tenda, Deus, ele desce na nuvem. Quando nós nos aproximamos de Deus, a presença de Deus se manifesta. Queridos, a glória não é apenas para impressionar, ela transforma as nossas vidas. Quando nós acessamos a glória ela muda a nossa perspectiva, ela muda aquilo que nós estamos vendo e gera em nosso coração uma expectativa. Ela mostra algo diferente do que os nossos olhos não estão conseguindo perceber. Quando eu e você temos essa convicção do Espírito Santo, da glória de Deus na nossa vida, nós começamos a andar diariamente, não mais agora com olhar humano, mas com a perspectiva do céu acerca de cada área da sua vida. Nosso bispo JB diz que todas as vezes que o coração dele está apertado, ele dá um passo para trás e olha qual foi a mentira que ele acreditou de Satanás. Hoje o Espírito Santo está dizendo para mim e para você: quando nós buscamos a presença, a glória de Deus, ela se manifesta em nós e Ele traz a verdade sobre cada área da nossa vida. Deus não vai deixar você enganado, Deus não vai deixar você a par daquilo que Ele quer fazer com você. Esse ano de 2026 é o ano de você mergulhar na presença e você vai ver a glória dele se manifestar. Ei, as pessoas vão olhar para você e dizer: existe algo diferente em você, existe uma atmosfera diferente em você, você carrega uma luz diferente, o ambiente que você está é um ambiente diferente. Você vai dizer: eu carrego a presença do meu Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. A W. Tozer diz: o que vem à nossa mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante para nós. Queridos, se você vê Deus como distante, nós viveremos frios. Se nós vemos Deus como santo, nós viveremos reverentes. Se o vemos como glorioso, viveremos transformados. Hoje muitos querem a manifestação sem a consagração. Muitos querem poder, mas não querem buscar a presença. Muitos querem o mover de Deus, mas não tem vida no altar, não tem entrega ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis. Mas hoje o Senhor está dizendo para mim e para você: a glória dele vai se manifestar na sua vida. Ei, eu creio que esse ano de 2026 nós ouviremos testemunhos poderosos da glória de Deus na sua vida, da manifestação da glória de Deus nos lugares que você estiver. Não é apenas pela manhã no seu devocional ou à noite quando você chegou. Deus, ele quer se relacionar com você durante todos os dias. Deus quer se relacionar com você desde a hora que você sair até a hora que você chegar. Deus quer usar você como voz nessa nação. Nos lugares que você estiver, existe uma palavra, uma direção de Deus a ser liberada, e você é o instrumento da glória de Deus nessa terra, em nome de Jesus. Aleluia. E a terceira chave que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, e aqui eu estou indo para o final. Vou falar de novo para dar uma... E aqui eu estou indo para o final. A glória revela o caráter de Deus. Disse comigo: a glória revela o caráter de Deus. Versículo 18. Então disse Moisés: peço-te que me mostre a tua glória.
E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome. Ó Senhor, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Queridos, essa passagem ela nos traz algo extraordinário. Moisés ele pede a glória e Deus responde falando sobre a sua bondade. Isso revela que a glória não é apenas a manifestação do poder, mas é a revelação do caráter de Deus sobre as nossas vidas. E o capítulo 34 de Êxodo, ele diz: então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele, proclamou o seu nome, Yahvé, e passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor e fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade e a rebelião e o pecado. Queridos, a glória não foi apenas uma luz intensa passando diante de Moisés, foi Deus revelando quem ele é a Moisés. A glória de Deus está conectada ao seu caráter. Hebreus 1:3 diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ser realizada a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade de Deus. Ou seja, quando vemos Jesus, nós vemos a glória de Deus que se tornou homem aqui na terra. João 1, versículo 14 diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Queridos, a glória não é apenas um fenômeno espiritual, é uma pessoa. A glória tem um nome, é Jesus Cristo de Nazaré. Nosso bispo JB diz: a glória de Deus não é a manifestação impessoal, ela se revela plenamente na pessoa de Jesus. Onde Jesus é exaltado, a glória de Deus se manifesta. Queridos, não é apenas algo que sentimos, é um ambiente de adoração, mas alguém que conhecemos, que seguimos, que nos rendemos. Deus está dizendo para mim e para você hoje, que quando nós estamos em Cristo Jesus, a glória dele está conosco. Em todos os lugares que nós estivermos, você é luz para essa terra, e você é sal, luz para esse mundo e sal para essa terra. O Senhor está chamando eu e você para os lugares que nós pisarmos. Nós temos uma palavra diferente, nós temos uma voz diferente. Nós somos aqueles que não vão andar pela circunstância, não vão andar pelo que o noticiário está dizendo, mas nós vamos andar por aquilo que Deus quer revelar para mim e para você. Eu amo o que está no Salmo 139. Se é para Jesus, você pode fazer melhor. Eu amo o que está no Salmo 139:16, que fala que Deus escreveu cada um dos nossos dias antes de tomarmos forma no ventre da nossa mãe. Quando eu e você estamos em Jesus, nós podemos buscar diariamente aquilo que Deus planejou ao meu e ao seu respeito. Hoje é dia 19 de fevereiro, Deus planejou algo comigo e com você. Amanhã é dia 20 e Ele quer revelar a glória dEle na minha vida e na sua vida. E nós precisamos ter essa convicção no nosso coração, que nós carregamos Jesus, nós carregamos o Espírito Santo, e onde nós estivermos, nós seremos aquele que vai levar os céus, que vai mudar a atmosfera, que vai transformar o ambiente, que vai liberar uma palavra, e essa palavra vai se materializar. A palavra de Deus diz que onde nós estivermos, e em nome dEle nós estendermos as nossas mãos e declararmos a cura vai se manifestar. Eu quero declarar em nome de Jesus que esse ano de 2026, você será o primeiro que vai parar de diagnosticar remédios e vai diagnosticar a glória de Deus. Você vai ser o primeiro a orar por enfermidade na sua casa. Você vai ser o primeiro a trazer uma resposta dos céus para a situação que você está vivendo, e a glória do Senhor vai se manifestar na sua vida. Como Moisés, você vai declarar: Senhor, mostre-me a tua glória, e você vai começar a viver experiências sobrenaturais diariamente. Ei, esse é o ano que nós vamos ouvir testemunhos. O Senhor vai falar com você no trabalho, como falou com o Ruiter. O Senhor vai falar com você numa consulta. O Senhor vai falar com você no trânsito. Onde você estiver, Deus quer se manifestar e trazer a glória onde você estiver, em nome de Jesus. Aleluia. E aqui eu termino. Fique de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, nós vivemos uma geração que valoriza tanto a performance, mas Deus, Ele procura a presença.
Nós temos muito barulho espiritual, mas Deus está chamando eu e você para a profundidade. Nesses próximos 9 dias que faltam para terminar o seu mês de fevereiro, o Espírito Santo está chamando eu e você para a profundidade. Ele quer revelar algo que nós ainda não vimos. Ele quer trazer ao nosso coração respostas para situações que nós estamos vivendo. O Senhor quer começar a responder às suas orações. Ele quer conversar com você nos momentos em que você estiver no trânsito, nos momentos que você estiver em uma reunião do trabalho, nos momentos que você estiver numa viagem, nos momentos de lazer. Deus, Ele quer se relacionar com você o tempo todo. Ele quer trazer uma resposta. Ele quer trazer uma palavra. Ele quer ser a voz. Ele quer usar você como a voz dEle aqui nessa terra. Eu quero terminar com um testemunho rápido. Em 2018, eu vim fazer parte da equipe Sozo, aqui com o pastor Paulo. E eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu falava com o Senhor toda vez que alguém vinha para eu orar. E eu falava assim com o Senhor: Senhor, fala algo ao meu coração. Fala algo que eu possa entregar a essa pessoa. E por várias vezes as pessoas vieram. E eu orei e Deus não trouxe nenhuma palavra à minha mente. Mas um certo dia, eu estava aqui e fui orar por uma pessoa. E antes de começar a orar, me veio Romanos 12:2. E eu falei para ela, para que ela não se conformasse com aquilo que ela estava passando, porque Deus estava renovando a mente dela naquele momento. E eu não entendi porque eu estava falando aquele versículo. Mas enquanto eu falava, aquela menina começou a chorar. E aí eu comecei a orar por ela. E Deus falou mais alguma coisa que eu não lembro, mas ficou marcado porque era uma oração que eu tinha que fazer, não era falar um versículo imediatamente. E aí quando terminou, ela virou para mim e falou bem assim: eu falei com Deus que se Ele me amava, aleluia, se Ele me amava, Ele falaria comigo hoje através do versículo que você falou. Sabe, aquela menina estava chorando, agora era eu que estava chorando mais ainda. Porque Deus olhou para um pecador que queria a presença para que a glória dele fosse manifesta na vida de outras pessoas. E Ele me permitiu viver esse momento especial com Ele. Ei, o Senhor está chamando eu e você essa noite, os improváveis, aqueles que têm o coração no altar, a revelar a glória dele onde você estiver. Ei, existem pessoas ansiosas, depressivas, esperando a manifestação da glória de Deus através da sua vida. E você foi comissionado por Deus. A glória dele está com você, porque o Espírito Santo está com você diariamente. Ei, eu vou ouvir o seu testemunho em 2026, que a glória de Deus invadiu a repartição que você trabalha, a empresa que você gerencia, o negócio que você administra. Deus vai te abençoar de forma exponencial. Em nome de Jesus, adore ao Senhor por mais um instante, em nome de Jesus.
queridos? Como é poderoso você ver a manifestação da glória de Deus na vida de uma pessoa. Há coisas distintas em relação à presença e à manifesta presença. Deus é onipotente, onipresente e onipotente. Ele está em todos os lugares. Mas a manifesta presença de Deus é através da fé. É através daquilo que nós exalamos dentro de nós que provoca manifesta. E aonde há manifesta a presença de Deus, há a salvação, a cura e a libertação. Isso é o reino de Deus. Eu fico maravilhado, querido. Faz tempo que eu não vi o pastor Wagner ministrando. Eu conheço ele há mais de 14 anos. Nós iniciamos aqui na Comunidade das Nações, na época que eu vim para cá, no mesmo discipulado. E eu fico maravilhado como Deus está usando ele, como ele cresceu em Deus, querido, sabe? De ousadia, de unção, de poder. Quem foi abençoado com essa palavra aqui nessa noite? Amém? Guarda essa palavra no coração, querido. Sabe, Deus é um Deus que Ele aposta em você. Ele tem planos maiores e melhores a seu respeito. Semana passada mesmo eu estava no office ali, há uns 15 dias atrás. E eu vi um rapaz sentado ali esperando um atendimento. E ele estava com o rosto franzido, a testa franzida. Eu falei, você está bem? Ele falou, pastor, eu estou sentindo dor. Mas eu tive um tratamento, um problema de coluna uns anos atrás. E eu aprendi a conviver com a dor. Eu falei, não fala isso para mim não, meu amigo, pelo amor. Como assim? Você aprendeu a viver com a dor? Que história é essa, rapaz? O que você ouviu? Onde é que você ouviu essa história? Você nasceu para ter bem-estar, para ser saudável, para ser pleno em todas as coisas. Você não pode aceitar essa palavra. Não faça isso com você, porque não é esse o propósito de Deus na sua vida. Sabe, queridos, aquilo que nós falamos a nós mesmos. Quais palavras você tem dito a você? A primeira coisa que tem que ser profeta, é profeta para você. Quais as palavras que você tem liberado sobre a sua vida? Ou você só vê dificuldade, só vê adversidade, só vê resistências? Eu acho incrível a história de Moisés, como o pastor Wagner colocou aqui. Um homem que viu o mar se abrir, viu a sarça arder, mas ele falou, Senhor, eu poderia pedir outras coisas, mas mostra a tua glória. Mostra a tua glória. Será que a nossa prioridade tem sido a glória? A sua prioridade tem sido a glória dele? E Deus sabia que não poderia mostrar a face dele, porque nós não temos essa estrutura para ver ainda a face de Deus. Mas Deus, pela bondade dele, pela benignidade dele, deu toda uma estratégia. Falou, está vendo aquela fenda ali? Eu vou passar ali toda a minha bondade. Como o pastor Wagner colocou aqui, toda a minha bondade. A glória dele está na bondade dele. Deus não é apenas um pai, ele é um bom pai, cheio de graça, bondade, misericórdia e benignidade sobre mim e sobre você. Eu lembro alguns anos, querido, eu amo fazer esse transporte para preletores até hoje. Eu estava transportando um preletor e conversando uma chuva, que o Rodolfo. E aí um assunto assim do nada. Eu falei, Rodolfo, como é que você teve a experiência com Deus? Ele falou, Sandro, aquilo mexeu muito comigo, eu não dormi aquela noite. Ele falou, o maior barato não é o que Deus faz, o maior barato é Ele. Querido, mais do que as mãos de Deus, busca o coração de Deus, a presença, a manifesta presença dele na sua vida. E você vai ver que todas as demais coisas, todas são todas, queridos. Todos nós aqui nessa noite, nós temos necessidades, temos sonhos, temos desejos. E Ele está falando, eu vou suprir todas, todas. O ano 2026 está intacto. O seu futuro pode estar cheio de marcas, queridos. Não meça o seu futuro pelo seu passado. Eu vou repetir, não meça o seu futuro pelo seu passado. Por mais que tenha sido bem sucedido, por mais que tenha sido um caos, um fracasso, por mais que você tenha bagunçado tudo, Deus está falando, não meça o seu futuro pelo seu passado, porque Ele vai fazer tudo novo, querido. Esse é o tempo que você tem, como foi liberada a palavra, de você viver o melhor de Deus na sua vida em todas as áreas, todas as áreas.
todas as áreas. Que você saia daqui nessa noite decidido a ter sede pela glória, fome pela glória, lugar da intimidade, lugar do santo dos santos, o lugar do secreto, querido. Você vai ouvir a voz dele como nunca antes. Você vai ouvir a voz do Espírito Santo como nunca antes, querido. Eu tenho uma palavra para você nessa noite. Você vai ter sonhos. Escute isso. Sonhos. Você vai ter visões. Um despertamento incomum, sobrenatural, ainda nesse mês de fevereiro. Você vai acordar e vai ter um vislumbre que, sabe, uma voz falando com você que não é você, é a voz de Deus falando contigo. Pai, eu libero essa palavra nessa noite, de quebrantamento, de temor, esse lugar do santo dos santos, cara, Pai, esse lugar em que tudo mais se relativiza, esse lugar que a presença pela presença, Pai, é tudo que nós queremos. Não nos faça sair para lugar algum, Pai, se o Senhor não for conosco. Não nos faça sair daqui, Pai, se o Senhor não for conosco. Nós clamamos a Ti, Pai, encha-nos ao ponto de transbordarmos em todas as coisas. Presença de Deus, querido, não é um lugar, é uma atmosfera. Levanta suas mãos nessa noite. Enche o teu coração de gratidão por essa palavra. Guarda essa palavra. A salmista fala: a tua palavra guardei no meu coração para não pecar contra ti. Não esqueça dessa palavra. Medita nessa palavra dia e noite, porque você vai ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Cada vida o tempo dá o seu fruto, querido. E tudo, mais uma vez, tudo quanto você fizer nesse ano de 2026, você vai prosperar. Em todas as coisas, a boa e generosa mão de Deus está sobre você. Você crê nisso? Você pode dar glória a Deus, um salve de palmas nesta noite. Levanta suas mãos. Levanta suas mãos. Leva muito a sério esse momento, querido, essa palavra. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo, seja sobre você, seja sobre a sua casa, seja sobre o seu deitar e o seu levantar, o seu entrar e o seu sair, aonde você colocar a planta dos seus pés, aonde você colocar a palma das suas mãos, aonde você colocar a sua voz, o Senhor te entregou por herança. E o convite é: vá, desfrute, goze, usufrua de tudo aquilo que Ele conquistou na cruz. Uma ótima noite a todos. Deus abençoe.